Olá, turma! Aqui é a professora Marília e nós vamos trabalhar a disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3. Para começar o nosso primeiro módulo, a gente vai falar de sistemas de coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Bom, coordenadas polares, como o próprio nome sugere, ele faz referência a curvas circulares. Então, nós teremos aqui não mais os distanciamentos x e y como nós tínhamos antes. O que nós vamos fazer aqui é um distanciamento no raio, que é uma distância que vai abrir sobre o eixo polar. Esse raio ele pode ser tanto positivo quanto negativo, nós vamos já ver isso daqui a pouco. Uma vez que a gente definiu o raio, abrimos esse raio, então a gente vai começar no sentido anti-horário a girar aqui uma circunferência. Então, se a gente quer marcar simplesmente um ponto, nós vamos fazer esse meu raio abrir até um ângulo θ. Uma vez esse ângulo θ executado, esse meu ponto vai parar e aí eu tenho a marcação do meu raio e do meu ângulo. Então, nosso primeiro exemplo lá do livro, marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos as coordenadas 1 e 5π sobre 4. O que isso significa? Que foi aberto o raio 1 e a partir daí foi gerado 5π sobre 4 de ângulo, no sentido anti-horário. Fez essa abertura, parou e marcou o ponto. No segundo exemplo, a coordenada é 2 e 3π. Então, abre-se o raio 2 sobre o eixo polar e aí gira. 3π, gente, quer dizer que eu vou percorrer 3 vezes os 180 graus. Então, eu começo aqui da minha posição 0, 1, 2, 3. Aí, eu marco o meu ponto aqui, tá certo? No terceiro exemplo, a minha coordenada é 2 e menos π sobre 3, mesma coisa. Abro raio 2 e como esse meu ângulo está sendo dado de forma negativa, então menos 2π sobre 3 vai ser girado no sentido horário. Então, o sentido negativo para mim, de abertura aqui no sistema polar, negativo é horário, positivo, anti-horário. E no nosso quarto exemplo, ele apresenta uma novidade aqui, o nosso raio negativo. Como assim raio negativo, Se a gente sabe que toda medida ela deve ser positiva. Aqui, esse raio negativo, ele tem um sentido mais de rebatimento. Então, nós vamos abrir o raio que ele está querendo, que é 3 unidades. Vamos gerar no sentido positivo 3π sobre 4. Então, tá aqui, abriu 3, girei até 3π sobre 4. Só que em vez de marcar esse ponto, eu rebato esse ponto como se eu estivesse mantendo aqui a mesma linha. Então, simétrico desse ponto nessa mesma linha e marco. Nas coordenadas polares, a gente não tem unicidade de representação. Então, por exemplo, a coordenada que a gente trabalhou como primeiro exemplo, 1 e 5π sobre 4, ela pode ser representada de outras formas. Vejam, por exemplo, aqui, ele abriu um raio, 1, só que ele andou no sentido horário. No sentido horário, para chegar nessa mesma posição, eu só preciso andar 3π sobre 4. Então, eu estou representando meu ângulo, que antes era 5π sobre 4, agora é menos 3π sobre 4. Apesar disso, eu tenho exatamente a mesma posição aqui de ponto. Outra maneira de representar esse mesmo ponto é, abre raio 1 e eu percorro 13 vezes o ângulo π sobre 4. 13 vezes quer dizer que π sobre 4 é 45 graus, tá, pessoal? Então, 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 vezes andando 45 graus em 45 graus, a gente chega bem aqui, né? Então, mesma posição de uma maneira bem diferente. E um terceiro exemplo, né? Existiriam outros, é claro, mas só para deixar bem explícito aqui que a gente tem várias maneiras de fazer. Vamos usar um raio negativo. Então, uma vez que eu sei que esse meu ângulo está relacionado com π sobre 4 o tempo inteiro, né? Que é o ângulo de 45 graus, então a gente está usando múltiplos de 45. Eu poderia perfeitamente andar apenas 45 graus, e aí, em vez de marcar, eu rebato. E aí, eu tenho ponto exatamente na mesma posição que os demais. Então, eu tenho 3 situações diferentes para uma situação que nós já havíamos visto de outra forma. Concluindo, não há unicidade na representação de um ponto, pelo menos no sistema polar não, tá? Nem nos demais que nós veremos nessa nossa aula. Então, todo ponto ele tem maneiras de ser representada, mesmo que a gente não mexa no raio, mas o ângulo ele tem maneiras de ser mexido, tá? Vamos agora fazer a relação entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos converter o ponto de coordenadas 2 e π sobre 3. Vocês já notaram a relação em que o x ele é dado por r cosseno de θ e y é r seno de θ. Nesse caso, como o nosso ponto está sendo dado em coordenada polar, isso quer dizer que o 2 é o raio e π sobre 3 é o θ. Uma vez que eu tenho essas duas informações, eu posso calcular o x e o y. Então, vamos começar pelo x. Então, x é r cosseno de θ. Nesse caso, o r vale 2 e o cosseno de θ, a gente tem que pensar quanto vale cosseno de π sobre 3, né? Se vocês pensarem em graus, o π sobre 3 é 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Nesse caso, eu posso simplificar aqui, e aí eu tenho a nossa primeira coordenada, x valendo 1. Agora, para saber o valor do y, a gente tem a expressão r vezes seno de θ. Então, 2 vezes seno de π sobre 3. Nesse caso, a gente só tem que se preocupar quanto é seno de π sobre 3. E a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2. Novamente, eu posso simplificar aqui, restando raiz de 3. Conclusão, pessoal, eu posso pegar o valor do x e o valor do y e, nessa ordem, organizar o meu par ordenado. Então, o meu ponto ele é dado pelas coordenadas 1 e raiz de 3. Agora, vejam no exemplo 2. Represente o ponto em coordenadas cartesianas 1 e menos 1 em termos de coordenadas polares. Então, nós vamos usar as relações aqui da equação cartesiana de uma reta, r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso vai ser tranquilo fazer, porque eu já tenho o x e o y aqui, então vou só substituir direto. Agora tem a seguinte questão. O θ ele vai ser calculado através da relação y sobre x. Como nós vimos, nas coordenadas polares não há unicidade de representação. Então, nós precisamos, inicialmente, enxergar esse ponto aqui em coordenadas cartesianas para entender bem a localização dele. Então, ele está aqui no quarto quadrante, né? Coordenada 1 e menos 1. Então, vamos lá para o nosso cálculo. A primeira coisa que nós vamos tentar resolver é o valor do raio através da expressão r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, r é raiz quadrada, que vocês sabem que pode ser tanto positivo quanto negativo. Aqui eu já vou convencionar positiva. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, eu tenho aqui que o r é simplesmente raiz de 2.
Agora, o θ, como é que a gente vai calcular o θ? Indiretamente, a partir da expressão da tangente de θ, que é y sobre x, que resulta aqui em menos 1. Ou seja, pessoal, para a gente imaginar o θ, nós temos que pensar num arco cuja tangente resulte em menos 1. A tangente que resulta em 1 é fácil pensar no 45 graus, né? Só que é um 45 graus no sentido horário. Ou a gente percorre 7 vezes 45 graus para poder chegar aqui, ou então a gente percorre 45 graus uma única vez, só que no sentido contrário, negativo, menos π sobre 4, tá? Então, aqui eu vou registrar o θ como negativo, menos π sobre 4. E desse modo, a gente consegue escrever o nosso ponto aqui em forma de coordenada polar, cujo raio vale raiz de 2 e o ângulo menos π sobre 4. E está determinado aí exatamente o mesmo ponto. Nas coordenadas polares, a gente pode tentar fazer a relação com as coordenadas cartesianas ainda, tá? Então, aqui eu tenho nesse slide relação entre coordenadas polares e cartesianas. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um ponto que está sendo dado em coordenada polar e eu quero transformá-lo para a coordenada cartesiana. Eu vou fazer isso com calma, mas de pronto eu espero que vocês já tenham lido na apostila que eu mandei para vocês, no trecho do livro. E lá é muito importante que vocês anotem essas relações, tá? O x, a partir de agora, vai ser dado como r cosseno θ e o y como r seno de θ. Agora, a mudança de ponto em coordenada cartesiana para coordenada polar, as relações são essas. R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é a equação cartesiana da circunferência. E tangente de θ é igual a y sobre x. Através dessa segunda relação aqui, nós vamos calcular o θ. Como a gente já viu, na coordenada polar não há unicidade. Então, é extremamente importante que, ao se deparar com um ponto em coordenada cartesiana, a gente visualize essa coordenada cartesiana no sistema cartesiano. Então, aqui a gente está vendo com clareza que o meu ponto, ele, na verdade, se localiza aqui no nosso quarto quadrante. Então, a gente tem que estar de olho nessa posição dele para, na hora de pensar no ângulo θ, definir esse ângulo de sorte que ele cai aqui nessa posição, mais ou menos, tá? Abaixo do eixo polar. Curvas polares. Aqui eu quero mostrar para vocês como é simples descrever uma curva no sistema polar, né, em relação ao sistema cartesiano, desde que se trate de uma circunferência. Então, aqui nós temos várias circunferências com centro coincidindo aqui com a origem do eixo polar. Então, a gente tem uma circunferência bem pequenininha aqui dentro, cuja equação é dada simplesmente por r igual a meio. O que essa equação está me dizendo? Que isso aqui é uma circunferência cujo raio vale meio, ou 0,5. Mais adiante, nós temos uma circunferência um pouco maior, cujo raio vale 1. Depois, uma circunferência um pouco maior, cujo raio vale 2. Então, são curvas descritas no sistema polar que, só de dizer quanto vale o R, a gente já descreveu a curva inteira, uma circunferência de raio 4, por exemplo, aqui. Agora, se a gente fixa o θ, em vez de fixar o raio, fixar o ângulo, né, esse ângulo ele implica no seguinte: abrir um ângulo qualquer, marcou o θ 1 radiano. Então, a relação é sempre radiano, tá? A gente nunca pensa em grau, pensa em radiano. Então, pensou no raio 0, θ 1. Raio 1, θ 1. Raio 2,
θ1. Raio 3, θ1. Raio menos 1, θ1, rebate. Raio menos 2, abre o 2, rebate. Raio menos 3, abre o 3, rebate. E com isso a gente vai descrevendo uma reta. Então, aqui a descrição de uma reta na coordenada polar, basta dizer o ângulo que essa reta faz em relação ao eixo da horizontal. Nas coordenadas cilíndricas, né, pelo próprio nome, ele já sugere que nós vamos percorrer os bordos de um cilindro. Então, aqui a gente vai sempre começar determinando um raio desse cilindro. Depois, nós vamos percorrer pelo bordo desse cilindro um ângulo θ. E aí, a gente eleva ou baixa o valor do z. A coordenada cilíndrica, ela tem muita semelhança com a coordenada polar. Desde o ponto, né, cujas coordenadas são dadas por um raio, um ângulo. Só que aqui a única novidade em relação à coordenada polar, na coordenada polar a gente só tem o raio e o ângulo. Na coordenada cilíndrica, por se tratar de um sistema já no R3, a gente precisa determinar a altura desse meu ponto, que é simplesmente o z, o mesmo z da coordenada cartesiana. Então, vocês vão anotar as principais relações de transformação aqui de cilíndrica para cartesiana. E vamos fazer alguns exemplos. Muito semelhante ao que nós já vimos em coordenada polar. Aqui o nosso primeiro exemplo tem raio 2, θ 2π sobre 3 e z 1. Olha o que aconteceu, pessoal. Abriu-se um raio 2, girou no sentido positivo. Lembra que lá na coordenada polar, positivo é anti-horário. E anti-horário vai do x em direção ao y, tá? Então, andando do x em direção ao y, 2π sobre 3. Vocês sabem que π sobre 3 é 60 graus, né? Então, a gente está andando 2 vezes 60 graus. Então, nosso ângulo aqui é 120. Depois que a gente andou 120 graus, aí a gente sobe uma unidade. Esse é o nosso ponto aqui, tá? As continhas são simples, né? Partindo da relação que x é igual a r cosseno θ, y é r seno θ, nós já temos o r e já temos o θ. Então, a gente pode calcular o x, o y e o z a gente não calcula. O z já está definido aqui, o mesmo z da cartesiana é da cilíndrica. Então, menos 1, raiz de 3 e 1 são as nossas coordenadas cartesianas, que representam esses pontos que originalmente foram dados em coordenadas cilíndricas. No nosso segundo exemplo, eu tenho ponto 3, menos 3 e 7. Percebam que esses pontos aqui foram dados em coordenada cartesiana. Nesse caso, a coordenada cilíndrica ela sofre do mesmo problema da coordenada polar. Ela não tem unicidade. Então, a gente precisa identificar o quadrante que esse ponto está, pelo menos em termos de x e y, tá? Então, 3 e menos 3 está aqui no quarto quadrante. O 7 é o z, a gente não vai se preocupar com o z porque ele já é direto, né? Então, a nossa preocupação aqui, uma vez que eu conheço o x e o y, é calcular o r e o θ. Então, através dessas relações, né? O r vai ser calculado por r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E o θ vai ser calculado indiretamente por essa relação aqui, de y por x. E o z é z, tá? Então, nesse caso aqui, substituir o x para ser 3 e o y para ser menos 3. O que eu quero é r, então é raiz quadrada de tudo isso, que vai dar 3 raiz de 2. E o θ menos 3 sobre 3, que vai dar menos 1. Ou seja, a gente tem que procurar um ângulo para ser o θ, um ângulo cuja tangente resulte menos 1. Para resultar em 1, tem que estar associado com 45 graus, né? Então, a gente precisa pensar nesse 45 graus de sorte que ele pare aqui no quarto quadrante. A gente já falou disso lá em coordenada polar, um exemplo semelhante. Nesse caso aqui, a sugestão é 7π sobre 4, ou seja, abriu a partir do eixo polar, o raio 3 raiz de 2, girou 7 vezes o π sobre 4, ou seja, 7 vezes o 45 graus,
e parou. O z permanece menos 7. O que é importante vocês observarem é que eu não escolhi o 7π/4, né? Eu escolhi colocar, abrir o raio 3 raiz de 2 e andar no sentido horário. Apenas 45 graus e já chega no ponto que a gente queria, tá? Correção aqui, né, pessoal? O z é menos 7, eu digitei aqui 7, perdão. É menos 7, de acordo com o livro, tá? E aqui eu tenho o exemplo de uma curva no sistema cilíndrico, tá? Então, Z igual a R, ele descreve perfeitamente esse cone aqui de duas folhas, tá? Uma vez que a gente sabe que o cone é um cone de revolução. Aqui do lado a gente vê o mesmo cone, apenas a parte superior da folha, né? Só para vocês verem que no sistema cartesiano, esse cone ele é descrito por z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, isso aqui numa integral, gente, vai gerar um transtorno muito grande para a gente em termos de quantidade de trabalho, né? Em vez de integrar o negócio assim, a gente integra simplesmente R. Então, coordenada cilíndrica vai facilitar bastante para a gente cálculos, né? Só em função dessa comparação aqui, a gente já tem uma ideia do que esperar. Coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas, ela igualmente vai ter relação com curva, né? Relacionada à circunferência, mas agora no R3, a esfera ela é um pouco diferente da cilíndrica, uma vez que a ideia principal é subir o raio a partir do eixo Z, daí a gente baixa um ângulo, que é medido a partir do ângulo do eixo Z, esse ângulo nós vamos chamar de φ, tá? E a partir daí, esse φ, é claro, ele vai abrir aqui na direção do eixo X, tá? Abriu o φ na direção do eixo X, aí ele vai girar no sentido anti-horário. Então, ele tem basicamente 3 movimentos. Abriu o raio, abriu uma abertura φ em direção a X e do X ele vai girar. Então, a gente tem uma esfera de revolução. Nesse caso, é como se nós estivéssemos percorrendo os bordos de uma esfera, tá? Então, a partir do centro, a gente baixa na direção do X. Do X em diante, a gente roda, que é o valor do θ. E aí, a gente fixa o nosso ponto. Nesse caso, todo ponto no sistema de coordenada esférico, ele tem um raio, que nós vamos usar ρ, só para diferenciar do raio lá da cilíndrica e da polar. Um ângulo θ, que vai ser medido aqui no plano XY. E um ângulo φ, que é aquele primeiro ângulo que a gente mede a partir do eixo Z. Subiu no eixo Z e começa a baixar. Espero que vocês tenham observado na parte do livro que eu mandei para vocês essas relações. Anotem, isso aqui é importantíssimo, tá? Então, a gente tem equação para x, ρ, seno de φ, cosseno de θ, y, ρ, seno de φ. Perceberam que aqui é igual? O início para o x, ρ, seno φ, é idêntico a ρ, seno φ para o y também, né? Com a diferença que o x complementa com cosseno de θ e o y complementa com seno de θ. Daí o z é o único diferentão, né? Z é ρ, cosseno de φ. Vamos fazer a relação entre coordenadas esféricas e retangulares. No nosso primeiro exemplo, 2π/4π/3. Então, abre o raio 2 em cima do eixo Z. Baixou 45, π/3 é 60 graus. Então, subiu o raio 2, baixou 60 graus e rodou 45. Paramos bem aqui, ó. 2π/4, π/3. Como é que eu faço para transformar 2π/4, π/3 em coordenada retangular, ou seja, coordenada cartesiana? Usando as relações que a gente acabou de anotar, né? Para o x, substitui
calcula quanto é o ρ, nesse caso aqui foi dado 2. O φ é π sobre 3 e o θ é π sobre 4. Calcula, permanece com 2. Calcula quanto é seno de π sobre 3. Calcula quanto é cosseno de π sobre 4. Multiplica tudo e simplifica o que puder. Da mesma forma o y e da mesma forma o z, sempre olhando os valores que a gente já tem e substituindo na fórmula, sem segredos. Terminou, arruma o valor do x primeiro, depois do y e finalmente z. No nosso exemplo 2, nós temos 0, 2 raiz de 3 e menos 2. Percebam que isso aqui é um ponto em coordenada cartesiana, né? Então, nós queremos transformar para a coordenada esférica. Nós vamos precisar do raio, depois do ângulo. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que definir com clareza onde está esse ponto no sistema cartesiano. Aqui eu tentei colocar um desenhinho para vocês enxergarem. Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, então 0 para x, ele não vai em direção ao x, ele vai apenas em direção a y, até 2 raiz de 3. E daqui ele baixa para o menos 2, ele está lá para baixo na direção do eixo y. Isso quer dizer que o nosso ponto na coordenada esférica, ele vai subir no eixo z, vai baixar, até aqui embaixo, né? Ele vai ultrapassar os 90 graus em relação a z, e daí ele vai girar 90 graus. Né? Então, ρ, jogando aqui na nossa relação, x vale 0, o y vale 2 raiz de 3 e o z vale menos 2. Calculamos tudo e descobrimos o raio igual a 4. Para calcular aqui o φ, a gente vai usar a relação do z. Ó. Z é ρ cosseno φ. Tá bem tranquilo, porque a gente já sabe quanto vale o ρ, que vale 4. E o φ é o que eu quero saber. E o z vale menos 2. Então, coloca lá o menos 2 para o z e o 4 para o ρ. Simplifica, e aí tu tem que pensar qual é o ângulo que tem o cosseno valendo menos meio. Pensa lá no meio. Depois tu corrige esse cosseno de acordo com a medida do φ, né? Então, o φ passou aqui, ó, pensa no 0 grau do φ aqui. Então, ele vai passar de 90 graus. Então, cosseno de 2π sobre 3, né, o cosseno de 120, bate com essa descrição aqui, de que ele tem que dar o cosseno menos meio. Então, o ângulo de 2π sobre 3. Agora, vamos ver o θ. O θ é quando ele está alinhado ao eixo x e ele começa a girar em direção ao eixo y, né? Então, como ele saiu do eixo x e parou certinho na direção do eixo y, então ele rodou 90 graus. Como é que eu sei disso? Aí eu posso usar qualquer uma das relações aqui, ou de x ou de y, porque agora eu já sei quem é o raio e já sei quem é o φ. Daí eu isolo, nesse caso aqui ele está usando o valor do x, né? Deixa lá o cosseno de θ sozinho e joga ρ seno φ para baixo do x, que foi o que ele fez bem aqui, ó. O x no nosso par ordenado é 0, lá em cima dá para ver. E 0 sobre qualquer coisa é 0. Então, pensa aí no ângulo que o cosseno dá 0. 90 graus, que é o que nós já havíamos visto. Nas coordenadas esféricas, as curvas relacionadas com a esfera ficam extremamente mais simples. Então, por exemplo, essa esfera aqui, cujo raio foi dado genericamente C, basta eu dizer ρ igual a C. Pronto, já está determinado uma esfera. Então, eu poderia dizer ρ igual a 2. Eu acabei de determinar uma esfera de raio 2. Em vez de eu determinar o ρ, se eu determinar o ângulo θ, então, eu abro no eixo Z, qual Z? Qualquer ρ, qualquer Z. Vou fazer o meu ângulo aqui de φ, qual é o ângulo? Qualquer um. De qualquer maneira, eu sempre vou girar até aqui. Então, o meu θ fixo, ele vai me dar um semiplano.
E se eu fixar o φ, quer dizer que eu vou subir até o Z, quanto de raio? Indeterminado. Eu só sei que eu vou abrir um φ determinado, constante, né? Percebam que esse meu ângulo tem que ir até π sobre 2, porque senão não faz sentido falar de cone, né? Abrir um ângulozinho pequeno, daí esse ângulo vai girar em determinadas vezes, gerando o nosso cone. Se esse meu ângulo for pequenininho, ficar aqui, for até o primeiro quadrante, não chegar no x, andar só um pouquinho, eu vou ter um cone na parte superior. Agora, se eu girar meu ângulo muito lá para baixo, ele vai girar lá embaixo, fazendo um cone na parte inferior. Meninos, para o cálculo 3, essa é a nossa referência principal aqui, que é importante vocês observarem que eu dei destaque aqui, né, em ordem de importância, James Stewart, que nós vamos usar bastante, e da Diva Marília Fleming, cálculo volume B. Os demais a gente vai consultar e trabalhar aprofundamentos e exercícios, mas basicamente essas duas bibliografias aqui são bastante relevantes. Estudem, né, o trecho de apostila que eu passei para vocês e tentem fazer o máximo de exercícios possíveis. Até a próxima aula!